Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio número 4 do módulo 4 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E hoje eu gostaria de falar sobre a idolatria da ideologia. O ser humano, ele gosta de absolutos. Seria tão bom se, dentro do nosso viver em sociedade, nós pudéssemos apontar para absolutos que fossem realmente absolutos, fora o único absoluto que existe, que é Deus. E nós corremos atrás disso. E ao longo do tempo, o homem tem justamente procurado esses absolutos para tomar o lugar de Deus. Porque se for um absoluto controlado pelo homem, fica mais maneiro, fica mais agradável. Você entende? A gente não fica sujeito a Deus. Evidentemente que, ao longo da história humana, vários absolutos surgiram e vários absolutos desapareceram. Se nós nos ancorarmos em Deus, ouvindo e meditando a sua palavra, nós temos paradigmas confiáveis de vida, tanto para os nossos relacionamentos com Ele, como para os nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, a nossa vida em sociedade. Mas como o homem, em sua grande maioria, está afastado de Deus e não o reconhece como Senhor onipotente e onisciente, ele vê-se tentado a criar seus próprios absolutos. Qualquer absoluto que não seja Deus é um ídolo. Uma imitação barata e disfuncional de Deus. E a ideologia, como a que temos hoje, se encaixa perfeitamente como ídolo. As ideologias políticas não são novidade. Na Idade Média, por exemplo, elas se expressavam pelo direito divino da monarquia, ou seja, o rei era o ungido de Deus e, portanto, tinha poder absoluto sobre seus súditos. Aos poucos foi se firmando um novo conceito, o direito à voz dos súditos do rei e a supremacia da lei sobre todos, inclusive sobre o rei. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, por exemplo, trouxeram a ideologia da democracia. Nesse conceito, a paz e a prosperidade são garantidas a partir da representatividade dos eleitores nos seus governantes. No início, a democracia era restrita à classe burguesa, só os burgueses podiam se manifestar eleitoralmente. Mas aos poucos foi evoluindo até o ponto de abranger toda a população, que é o que nós temos nas democracias mais avançadas, inclusive do Brasil, que é uma democracia de sufrágio universal. Desde seu início, uma característica da democracia foi a construção de partidos, cada um com sua proposta política. Com o tempo, duas linhas mestras se firmaram. Havia uma ala que procurava conservar valores e privilégios históricos, mesmo que obtidos por meios opressivos ou violentos. A que se acostumou a se chamar de direita ou conservadores. E outra que buscava uma utopia, no sentido de que o ideal da paz e prosperidade da humanidade possa ser alcançado por um modelo político centralizado num Estado todo-poderoso, benevolente e com uma forte dose de injeção de ciência, na qual a justiça social prevalecesse e nos quais tabus fossem quebrados sistematicamente. Essa vertente chama-se ou esquerda ou progressista. Então essas são mais ou menos as vertentes de hoje.
Em alguns países consegue se firmar também uma posição, olha, nem tanto um, nem tanto o outro, que se chama de centrismo. Em todo caso, essas alas políticas que estão mais firmadas hoje no universo dos grandes países, do mundo ocidental principalmente, com o qual nós nos identificamos, são baseados numa plataforma política que vai se elaborando com o tempo, principalmente usando, apesar de eles não gostarem desse termo, usando os intelectuais. É interessante que, ao longo da história política do ser humano, muitas vezes os intelectuais escreveram os livros seminais, os livros básicos de uma determinada ideologia, como, por exemplo, Marx e seu genro Engels escreveram a literatura básica do socialismo, do comunismo, principalmente. E se pensa que essas tendências evoluíram por causa da influência de intelectuais. Se analisarmos bem a história, os intelectuais sempre foram usados e realmente criaturas mais políticas desenvolveram essa ideologia de uma forma tal que pudesse ser manipulada por eles para fins de obtenção de poder. E aí é que entra o problema da ideologia para o cristão. De forma nenhuma eu vou afirmar que o cristão deve se afastar da política, porque a política é o lugar onde se resolve a maneira que nós vamos viver em sociedade. E nós, como cristãos, temos muito a contribuir, porque nós conhecemos o nosso Deus e temos o porquê lutar pela causa que Deus quer aqui na Terra, que é, por exemplo, em termos políticos, a justiça social, que não haja opressão, que não haja o exercício indevido do poder sobre classes menos favorecidas e por aí vai. Daí tem um salto muito grande para abraçarmos uma ideologia, porque as ideologias pegam esses mesmos assuntos e transformam num pacote fechado, numa caixa que não pode mais ser aberta, uma caixa lacrada, na qual tem tudo que essa ideologia propõe, nada pode ser tirado, nada pode ser adicionado, nada pode ser combatido, nada pode ser criticado. Quando a ideologia chega nesse poder, a ideologia vira um ídolo. E nós temos que tomar muito cuidado como cristãos sobre qual ideologia nós abraçamos, porque uma determinada ideologia pode ter pontos muito positivos, mas pode ter pontos negativos também. Eu passei por essa experiência pessoalmente. Eu tentei encontrar um partido político cuja proposta eu pudesse concordar sem restrições, ou, no máximo, com restrições muito leves, mas que não afrontassem a palavra de Deus em nenhum momento. E essa era a condição básica. E fui muito mal sucedido, porque o partido que eu escolhera para examinar mais de perto era um partido que tinha uma boa proposta, mas no meio dessa proposta tinha 2 ou 3 afirmações que iam completamente contrárias à palavra de Deus. Então, eu não encontrei o meu caminho político partidário por causa disso. Eu acho que nós temos que pesar bem isso como cristãos. Onde é que nós metemos a nossa mão? Onde é que nós vamos trabalhar pela sociedade politicamente? Porque temos a obrigação de defender a justiça social, mas temos que encontrar o meio de fazê-lo
sem que nos vendamos também a uma sociedade que perdeu valores morais e éticos, que são os valores de Deus. Não há como harmonizar nossa obediência a Deus com um tipo de conduta política que se firma na ideologia e que a ideologia basicamente diz o seguinte: os nossos fins justificam os meios. Não temos como. Somos, como discípulos de Cristo, pacificadores. Não somos guerreiros sanguinolentos. Amamos-nos uns aos outros e amamos até os nossos inimigos, se somos cristãos. Servimos uns aos outros. Não buscamos exercer poder uns sobre os outros. E, principalmente, nós somos pacientes, longânimos e humildes, e reconhecemos o fato que nós não somos donos absolutos e incontestes da verdade. Até porque existe a verdade, e seu nome é Jesus Cristo. O resto é idolatria. Eu proponho como leitura para vocês sobre esse assunto o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, e no capítulo 14, o versículo 6. Vou repetir. Capítulo 8 de João, versículo 32, capítulo 14, versículo 6. E a pergunta que eu gostaria de deixar para discutirmos juntos e para vocês meditarem é: comparando as ideologias que você conhece com a palavra de Deus, a que conclusão você chega? Ficamos por aqui hoje. Deixo com vocês o meu abraço e até o nosso próximo encontro.